Bom, temos dois convidados aqui para falarmos mais sobre esse assunto, sobre a importância desse tratado para o setor produtivo brasileiro. São o presidente executivo da ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, e também diretor executivo da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. Vou pela ordem da tela aqui. Veloso, obrigado pela presença e boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre o Mercosul aí, União Europeia. É isso. E o Celírio Inácio, da ABIC, Associação Brasileira do Café. Obrigado, Celírio. Boa noite. Boa noite, Vitor. Um grande prazer estar contigo de novo. Ô Veloso, queria a avaliação do setor de maquinário, da indústria no geral. A gente estava vendo ao longo do dia uma avaliação de que talvez para a indústria o acordo não fosse tão benéfico por causa da concorrência com os produtos europeus, que tem a Europa que tem uma indústria muito poderosa, especialmente a indústria alemã. É isso mesmo? Pode haver um problema com essa concorrência ou não? Uma janela de oportunidades, de fato, esse acordo? Sim, é verdade. Vamos começar pelo lado otimista. Como você falou, é uma janela de oportunidade. Nós vamos ter acesso a um mercado de 720 milhões de consumidores. Esse bloco é 1/4 do PIB mundial, 22 trilhões de dólares, e essa é a boa notícia. Nós vamos atingir mercados que antes nós não atingíamos, sem contar a possibilidade de investimentos. No entanto, para a indústria de transformação brasileira, e lembrando que os nossos parceiros aqui no Mercosul não têm indústria desenvolvida como o Brasil, então para a indústria brasileira, ela pode ser essa grande oportunidade, mas também pode ser um risco, né? Foi um risco se nós não tivermos competitividade para competir com a indústria de transformação europeia. Na fotografia atual, a indústria europeia é mais competitiva que a indústria brasileira, né? É possível mudar essa situação? Sim, é possível. Hoje nós temos uma balança comercial negativa com eles, mas isso é totalmente possível que isso seja mudado. Mas o Brasil precisa fazer lição de casa. Nós precisamos combater os itens que compõem o custo Brasil, nós temos que melhorar a macroeconomia brasileira e abrir espaço para a redução da taxa de juros e abrir espaço para uma diminuição da carga tributária. Enfim, nós temos aí um longo período de 10 a 15 anos para fazer essa lição de casa. No caso do café, essa preocupação existe também, Celírio, ou não? No caso de vocês, a leitura é mais otimista, vai haver um incremento aí das exportações, das vendas do café brasileiro para a Europa? O que esperam? Oi, Vitor, cumprimentar aqui o Veloso, que a gente sempre está em algumas reuniões da CNI, sempre defendendo aí os interesses do Brasil. Ô, Vitor, no caso do café, é uma grande janela, é uma grande oportunidade. O café, ele sempre, e é bom que a gente faça essa diferença, o que a gente exporta de café cru, da matéria-prima, e o que a gente exporta de café torrado e torrado moído, e o solúvel, que aí a gente está falando da indústria. Hoje, nós somos o primeiro exportador de café do mundo. O Brasil é responsável por 40% de tudo que nós produzimos no mundo todo. E só que quando a gente transforma isso em valores, isso fica com os números bem ruins. Apesar de termos essa expansão de 40% de tudo que é produzido no mundo, a gente não fica com 2,7% do total arrecadado no mundo de café. Então, a gente foi muito eficiente como matéria-prima. O ano que vem a gente está fazendo 300 anos como produtor de café, então a gente andou muito bem, mas a gente acaba não agregando valor para o café. Então, é uma grande oportunidade que nós temos para nos utilizar aí dessa abertura e fazer com que esse nosso café torrado e torrado moído possa chegar, e o solúvel possam chegar a esses consumidores. É muito importante também explicar que hoje já existe taxa zero para a matéria-prima. Então, esse acordo com a União Europeia nos permite, e também aqui no Mercosul, nos permite fazer acordos e com uma taxa que hoje é cobrada de 7% para o café torrado e por volta de 9% para o solúvel. Isso é uma barreira que, por muitas vezes, impede o desenvolvimento do café torrado e agregar valor. E isso tudo é transformado em números. Se a gente levar em consideração
o que a gente exportou em 2024 de café cru, a gente está falando aí de 50,5 milhões de sacas. E se a gente considerar e comparar com o café torrado, isso vai para 24 mil sacas. Então, em termos de faturamento, a gente está falando em torno aí de 12,5 milhões de dólares, eu estou falando aí de 49 mil dólares em torrado e moído. Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos para mostrar a grandeza que nós temos quanto à tecnologia, à produtividade que os nossos industriais de café são capazes de oferecer. Agora, Veloso, além disso, existem também a serem solucionadas questões regulatórias, ou seja, por mais que haja esse incremento nas vendas, vão ter que ser feitos ajustes, porque as legislações são diferentes, né? As legislações dos países que integram o Mercosul, dos países europeus, entre eles, né, existem legislações diferentes. Vão ser necessárias adaptações em relação a isso, as questões regulatórias? No caso do setor de vocês, especialmente de máquinas e equipamentos? Não, no setor de manufaturados, essa questão regulatória é menos importante do que no agro, né? O agro, realmente, existem várias questões desse tipo. Na indústria, não. Nossa indústria, ela também, grande parte da indústria de transformação brasileira e da indústria de máquinas, as tecnologias vêm da própria Europa, né? Lá no passado, o Brasil sempre recebeu muitos investimentos de empresas europeias aqui, e nós temos muitas multinacionais que montaram no Brasil polos manufatureiros para exportação. Isso na década de 80, na década de 90, e o Brasil, sim, conta com muitos investimentos europeus aqui, né? O nosso maior problema, ele seria a questão, como eu falei, da competitividade, né? A Europa, como todos sabemos, é um continente que a indústria não está evoluindo como evoluía no passado. Ela tem sofrido um baque com a indústria do Oriente, principalmente da China, né? Esse é o grande vilão do mundo aí, manufatureiro, são os produtos chineses, e a própria Europa tem se ressentido disso. Mas quando a gente vai para a indústria de alta tecnologia ou alta média tecnologia, e aqui só para orientar aqui a audiência, nós estamos falando aqui principalmente de máquinas, equipamentos e automóveis, aí sim, a Europa é um país importante porque ela tem muita inovação, né? Ela enfim, exporta tecnologias. O Brasil, naquilo que nós fabricamos de máquinas, nós somos competitivos, a gente exporta 14 bilhões de dólares por ano para o mundo, né? Mas o Brasil precisaria melhorar a sua produtividade e o Brasil precisaria melhorar a sua competitividade, e aqui não falo somente da indústria de máquinas, eu falo como um todo, né? Quando a gente coloca a situação brasileira nos rankings internacionais de produtividade, o Brasil ele vem perdendo produtividade nos últimos 20, 30 anos, né? E isso acaba até coincidindo com a menor participação da indústria de transformação no PIB brasileiro, né? E a gente precisaria reverter isso, o fenômeno que o pessoal chama de desindustrialização. E um dos grandes motivos são aqueles itens do custo Brasil. Então, o Brasil precisa fazer as reformas, o Brasil precisa simplesmente assinar o acordo, não quer dizer que o Brasil vai exportar mais manufaturados. Sim, existe a possibilidade, uma grande oportunidade, mas para nós abraçarmos essa oportunidade, e vamos ter um tempo longo, né, que são 10, 15 anos até o acordo entrar na sua integralidade, para fazer as nossas lições de casa e melhorar o ambiente econômico no Brasil e a competitividade do Brasil e reverter essa situação de desindustrialização. Então, a gente pode pegar aqui uma grande oportunidade e fazer com que o país melhore a exportação de bens manufaturados. Caso contrário, será apenas um risco. E Celírio, caso confirmadas essas projeções de aumento nas vendas, aumento das exportações para a Europa, aí o Brasil teria que aumentar também a sua produção e você vê espaço para isso, especialmente no setor do café, o que seria bem-vindo, claro, né? Crescimento, mais produção, mais geração de emprego e renda. Você vê espaço para que isso aconteça, Celírio? Sem dúvida, Vitor. Nós, aqui no Brasil, nós somos um país muito abençoado, né? Nós temos as duas espécies que mais se utiliza para o blend do Brasil, temos aqui à disposição. A tecnologia e o desenvolvimento da indústria já comprovadamente tem a capacidade de fazer valer não só as exigências
que a Europa já nos exige, mas também a capacidade de fazer valer também a produção referente a isso. Nós temos aí alguns itens que podem nos favorecer. De acordo com esse acordo, se tudo estiver andando conforme a gente imagina, em 4 anos a gente teria toda essa desagravação de tarifas. Isso para a gente é muito importante. E já no início, como a gente chama de ano zero, eu já teria uma parte aí de 20% das taxas que hoje são cobradas para que exista esse andamento. Um item muito importante, o café foi colocado como não produto sensível, então não vai ficar com nenhuma salvaguarda para que a gente possa livremente poder crescer em toda a União Europeia. E ainda estamos entendendo que haverá um reconhecimento com as indicações geográficas para que todos aqueles cafés com identificação possa também se valer para com o produto agregado, o valor agregado a esse produto. Então, sim, Vitor, nós temos a capacidade. A Europa ela sempre preza para as identificações de anti-desmatamento e qualquer outro assunto que já existe algumas exigências. E nós estamos bem preparados para mostrar que o Brasil, além de quantidade, nós temos qualidade, nós temos rastreabilidade, e isso tudo faz com que o mercado possa se abrir para o café brasileiro torrado e o torrado moído, e o solúvel. E Veloso, olhando para outras partes do mundo, como é que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia afeta, se é que afeta, as nossas relações com, por exemplo, Estados Unidos e China? Como é que essas duas potências enxergam a formação desse acordo entre os dois blocos, um acordo tão gigantesco quanto esse? Como é que afeta essa dinâmica do comércio global? Não, imagino que não vai ter problemas, né? O Brasil ele tem uma relação com a China onde a gente envia para lá muita commodity, né? Principalmente petróleo, soja, né? As carnes, né? E importamos da China basicamente manufaturados, né? Então nós temos uma relação com a China que é uma relação de exportar pouco valor agregado e importar muito valor agregado. Com os Estados Unidos existe um equilíbrio maior. Os Estados Unidos é o principal parceiro do Brasil na exportação de manufaturados. Lógico, agora tivemos um grande problema, estamos tendo ainda com o tarifaço, mas olhando o histórico para o passado, os Estados Unidos, a gente tem uma troca mais equilibrada no sentido de valor agregado. Com a Europa, não. Com a Europa, a gente tem uma grande balança negativa. Eu não imagino que isso vá mexer com o relacionamento que o Brasil tem com a China. A China precisa das nossas commodities e ela enxerga o Brasil como um grande cliente, onde ela quer vender os produtos dela. Os Estados Unidos está se fechando, né? Então, um acordo multilateral como esse do Mercosul é um grande exemplo para o mundo e também uma grande oportunidade, porque nós também podemos, com isso, se a gente fizer a lição de casa, melhorar as condições macroeconômicas e de competitividade no Brasil, nós podemos atrair investimentos, porque, veja bem, outros países que quiserem vender na Europa, eles terão mais barreiras do que quem está no Mercosul. Nós vamos ter vantagem na Europa em relação a outros países. Lógico, não podemos esquecer que o grande vilão da história, quem tem a maior competitividade, é a China, porque ela tem muito subsídio no que ela exporta, né? Mas eu imagino que o Brasil pode até vir a atrair investimento de quem queira alcançar esse grande mercado de 720 milhões de consumidores, que é a soma dos consumidores do Mercosul com os consumidores da União Europeia, né? Então temos aqui um jogo que pode ser um jogo de ganha-ganha, temos aqui várias oportunidades, temos que abraçar essas oportunidades, não vai ser simples, temos o prazo suficiente para isso, mas nós estamos dando uma demonstração para o mundo de que o multilateralismo ele é ainda a principal solução quando se fala em abertura comercial e aumento de comércio intrablocos ou com outros países.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados, o José Veloso, presidente da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Obrigado, ótimo final de semana por aí. Veloso, boa noite. Muito obrigado, Vitor. Um grande abraço para o Celírio, um grande amigo nosso. Boa, e um abração também. Obrigado, Celírio Inácio, diretor executivo da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Boa noite, bom final de semana. Celírio. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Veloso. Sempre à disposição aqui. Obrigado. Ótima noite para vocês. Um abraço.